seja, a paz que seja. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Às vezes alguém pode estar até triste com alguma coisa, só não com Jesus. Verdade? Jesus é o motivo da nossa alegria. Amados, abra sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 20, versículo 21, 22 e 23. João capítulo 20, versículo 21, 22 e 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos no quinto dia desta campanha, clamando ao Senhor, buscando. Quinta-feira é um culto de oração. Então, como é um culto de oração, nós estamos aqui e o propósito é colocar o nosso coração diante do Senhor. Eu tenho certeza que você tem pedidos no seu coração. Tem uma oração aí preparada no teu coração? Então, continuamente diante de Deus, ouvindo a palavra, lendo a palavra, louvando, vai orando no seu coração continuamente. Por quê? Porque quem está aqui na frente louvando ou pregando é só instrumentos. Mas quem está te ouvindo verdadeiramente é o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Quem encontrou João capítulo 20, versículo 21, 22 e 23? Está escrito assim: disse-lhes Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E se perdoardes os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não perdoardes, não estarão perdoados. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Mais uma vez, eu sei que foi orado por mim, mas eu quero orar junto com você neste momento. Fala com o Espírito Santo neste momento. Eu sou apenas o teu irmão, eu sou carne e sangue. Eu também sou tão dependente do Espírito Santo quanto você. Então neste momento, fala com o Espírito Santo. Deus, nós vamos agora ouvir a Tua palavra. A Tua palavra criou os céus e a terra. É a Tua palavra, Senhor, que fez todas as coisas. Pela Tua palavra nós estamos aqui, pela Tua palavra nós estamos de pé. É pela Tua palavra que nós temos esperança, Senhor. É pela Tua palavra que nós temos confiança. A Tua palavra, Senhor, é o nosso baluarte. A Tua palavra é o nosso porto seguro. A Tua palavra, Senhor, meu Deus, é o nosso forte. É a Tua palavra, Senhor, meu Deus, que nos inspira a continuar, meu Pai. E nós estamos aqui, meu Pai, numa quinta de oração, já no quinto elo desta campanha, Senhor, aonde nós entendemos pela Tua palavra, Senhor, que nós seremos limpos e teremos vida através do Teu sangue. Só podemos ter vida, Pai, no Teu sangue. Só podemos ter vida, Senhor, no Teu sangue, Pai. O mundo espiritual neste momento, ó Pai, pertence a Ti. Tudo que é espiritual pertence a Ti. Então não deixe que as trevas, Senhor, venha incomodar ou atrapalhar, Senhor, este irmão, esta irmã ou esta criança de se achegar diante de Ti neste momento. Querido Deus, cerque este lugar com os Teus anjos de guerra. Papai querido, venha a Tua presença no meio desta igreja e que a Tua presença seja sentida e seja notória, meu Senhor, não somente aqui, mas quando os Teus filhos chegarem em casa, Senhor, eles possam ver, Pai, que verdadeiramente eles são visitados pelo Senhor, meu Pai, que verdadeiramente o Senhor visitou a casa deles, visitou a família deles e visitou, Senhor, meu Deus, aquilo que eles têm, Senhor, apresentado diante do Senhor, meu Pai. Ora vem, Senhor Jesus, e abençoa o Teu povo em Teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem pode dizer vem Jesus? Vem. Bem forte. Quem pode dizer vem Jesus? Fala assim: Espírito Santo, eu pertenço a Ti. Você sentar glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Teve alguns glória, mas um glória a Deus. Quatro. Um glória a Deus. Agora já tem 8. Um glória a Deus. Já tem 12, já dá para começar. Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Amados, como eu disse, quem vai pregar ou cantar ou louvar é instrumentos do Senhor. Nós somos apenas instrumento do Senhor, ok? Somos servos do Senhor. Buscamos, oramos, jejuamos. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui. A pessoa principal para receber
E para estar ativo pela fé, é você que quer receber. Todos os milagres que Jesus fez, Ele fez e Ele disse assim: seja feito conforme a sua. Então vai e receba conforme a sua. Grande é a sua. Então Ele olhou sempre para a fé daquele que ouvia a palavra dele. Glória a Deus. E deixa eu te falar uma coisa, e não era o pastor Sérgio, era o sumo pastor Jesus que estava falando. O pregador ali não era eu e você, o pregador ali era o próprio Messias, aquele a qual nós servimos aqui. Glória a Deus. E mesmo assim ele disse o quê? Seja feito conforme a sua fé. 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 Glória a Deus. O Senhor, Ele sempre procurou no meio do povo alguém que se despertasse em fé. Amém? Você não precisa de mim para alcançar a vitória. Você só precisa ouvir a palavra que será ministrada. E você precisa pegar ela com toda a força e confiar no Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No texto que nós lemos aqui, é um texto a qual os apóstolos eles recebem uma autoridade e um direcionamento, não de um profeta ou de alguém pequenino da terra, mas do Messias, do Todo-Poderoso, do Senhor Jesus. Jesus, Ele soprou sobre eles e ele falou para eles que assim como o Pai enviou Jesus, Jesus também estava enviando eles. Assim como o Pai enviou, eu envio a vós. E deu a eles uma autoridade dizendo: se vocês perdoar alguém, está perdoado. Mas se você não perdoar, não está perdoado. Isso nos mostra a autoridade que a igreja tem de perdoar ou de não perdoar, e o perigo de não perdoar alguém. Mas o que mais me chama a atenção é: assim como meu Pai me enviou, eu envio a vós. E nós começamos daqui. Entendemos então, se nós lemos Hebreus capítulo 3, no versículo 1, o escritor aos Hebreus vai chamar Jesus de apóstolo de Deus. Repita comigo: apóstolo de Deus. A palavra apóstolo, o nome apóstolo, significa aquele que é enviado, ou alguém que é enviado para uma missão específica. Ou seja, Deus enviou o seu Filho, e quando Ele sopra sobre os discípulos, Ele diz: assim como meu Pai me enviou, eu envio a vós. Os discípulos a qual Ele estava soprando ali eram chamados também apóstolos. Lá em Lucas capítulo 6, no versículo 12, está escrito que a estes a qual Jesus soprou sobre eles, Jesus subiu ao monte, orou a noite inteira, e depois logo pela manhã chamou esses apóstolos, ou esses discípulos, e pôs a mão sobre eles, orou por eles e chamou eles de apóstolo. E nós vamos ver aqui, não somente em Atos, também em Apocalipse, que eles foram chamados apóstolos de Cristo. Repita comigo: apóstolos de Cristo. Apóstolos de Cristo. Jesus, ao escritor dos Hebreus, está sendo chamado de quê? Apóstolo de Deus. E os discípulos ali, os apóstolos, foram chamados apóstolos de Cristo. Apóstolo de Deus e apóstolo de Cristo. Logo Jesus está dizendo: assim como meu Pai me enviou, eu envio a vós. Como é que o Pai enviou Jesus? Em Filipenses capítulo 2 vai falar que Jesus despiu de sua glória. Mesmo sendo Deus, Ele nos usurpou ser igual a Deus, se fazendo homem. Ou seja, Ele se despiu de sua glória. A diferença entre nós e Jesus é que nós nos despimos do nosso velho eu, despimos da nossa carne. Mas isso aí é fácil porque a nossa carne e o nosso velho eu nos entristeceu muito, e não há uma glória sequer na nossa carne que nos chama realmente a atenção. Por que, pastor? Porque os nossos hábitos, os nossos costumes, os nossos vícios lá no mundo, muitos de nós viemos para Cristo por causa deles, porque estava triste e precisava de libertação. Agora, quanto a Jesus, quando Ele despiu, Ele não despiu de alguma coisa que o prendia, Ele despiu de sua glória, de sua majestade. O Pai, quando vai enviar o Filho, é necessário o Filho deixar para trás a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, e se fazer como homem. E aí Lucas capítulo 2, no versículo 52 diz que Ele crescia na graça e no conhecimento. Ou seja, agora era necessário Ele conhecer. Em Isaías capítulo 7, versículo 15, vai falar que Ele comia manteiga e mel até aprender a rejeitar o mal e escolher o bem. Vê só como é que Ele se despiu da sua onisciência. Agora é necessário também aprender
nenhum, mas cresceu no conhecimento, na necessidade de conhecer. Ele desceu como uma criança inocente e subiu aprendendo na presença do Pai. Glória a Deus. Então o começo do envio de Jesus, que o Pai está enviando, é Ele negando também a si mesmo. Ele negando a si? Negando a si mesmo. Mesmo sendo Deus, Ele não fez e não agiu e não se posicionou como Deus. Se fez homem e habitou entre nós. Glória a Deus. E este é o princípio, e começou no céu. O próprio Deus, quando Moisés um certo dia disse: eu achei graça aos teus olhos, então mostra a tua glória. O próprio Deus diz o seguinte, falou assim: aqui perto de mim, repita comigo, perto de Deus, aqui perto de mim tem uma rocha, e nela tem uma fenda. Eu vou te colocar nesta fenda, e quando eu passar, eu vou colocar a minha mão sobre essa fenda e te proteger, e você vai me ver pelas minhas costas, e vai passar toda a minha bondade diante de ti. Repita comigo, a rocha é Jesus. E estava com o Pai. Fala, a fenda foi o sacrifício. Glória a Deus. Jesus, no capítulo 17 de João, vai falar o seguinte: Pai, glorifica o teu filho com a mesma glória que eu tinha antes quando estava aí contigo. Olha o que ele deixou para trás para servir ao Pai e vir nos resgatar. Ele negou a si mesmo para vir nos resgatar. Acontece que antes dele comissionar os apóstolos, antes dele soprar sobre os apóstolos, dizendo: recebei o Espírito, os apóstolos passaram ali aproximadamente 3 anos com ele. E aí os 3 anos antes ali, quando o Senhor vai chamar eles, os apóstolos, eles tinham também afazeres, eles tinham família, uns pescavam, outro era coletor de imposto, eles tinham seus trabalhos, e foi necessário acontecer a mesma coisa com os apóstolos, para que os apóstolos também pudessem ser alguém enviado depois. Jesus, ele despiu de sua glória, e agora é hora de alguém largar a rede, é hora de alguém largar o emprego, o posicionamento de coletor de imposto, é hora de alguém largar a marcenaria, é hora de alguém largar a pescaria, é hora de alguém largar o que era para ser o que ele quer. Tudo começou no céu e não para nos apóstolos. Repita comigo, o que começou lá vem trabalhando até aqui. Deus, ele não mudou a maneira dele trabalhar, continua sendo o mesmo, e isso mostra o quanto ele é Deus. Mesmo Satanás sabendo que Deus não mudou, continua sendo o mesmo. Satanás não tem tática ou força para parar a mão de Deus. A mesma forma de Deus enviar, a mesma forma de Deus chamar, ele não precisa mudar a tática, porque não tem inimigo para parar ele no caminho. Os apóstolos passaram durante quase 3 anos ali, formado agora pelo Messias, formado pelo Mestre. Eles viram grandes milagres. E eu tenho certeza, e eu penso comigo aqui, eu acredito nisso piamente, que durante 3 anos, muitas das vezes, eles pensavam em voltar talvez para as casas deles, voltar para a família. Pastor, mas isso não tem base. Tem sim. Depois que Jesus ele foi morto, antes dos discípulos, antes dele voltar para os discípulos verdadeiramente e os enviar, e sabe o que eles fizeram? Eles voltaram para a pescaria. Então esta ação deles mostra o que estava no coração deles antes, e só não voltou porque o Senhor os guardou. Como Jesus disse: eu não perdi nenhum do que meu Pai me deu, a não ser aquele de qual já estava escrito que iria para a perdição. Então quem protegeu durante aqueles 3 anos foi o próprio Jesus. Eles andavam, mas era o poder de Jesus que iria levando eles para onde Jesus ia. Jesus estava no barco, eles estavam juntos. Jesus estava dormindo no deserto, eles estavam juntos. Jesus estava andando numa aldeia, eles estavam juntos. Dia e noite olhando o que Jesus fazia, ouvindo o que Jesus ensinava, dia e noite contemplando e vendo. Sabe por quê? Porque eles ali seriam os alunos e mais tarde seriam professores. Para alguém ser professor, antes tem que ser aluno. E aluno de Deus não é um aluno que vai de vez em quando na escola, é um aluno que permanece na escola.
Pastor, em que eu aprendo isso? Se eu quero andar junto com Jesus, eu não tenho que andar junto com Jesus somente quando eu estou na igreja. Eu não tenho que andar junto com Jesus somente quando eu estou cantando, somente quando eu estou orando. Eu tenho que andar junto com Jesus quando eu estou sozinho. Eu tenho que andar junto com Jesus quando eu estou no trabalho. Eu tenho que andar junto com Jesus quando eu estou na rua. Eu tenho que andar junto quando eu estou sentado com outras pessoas que não conhecem Jesus, mas olhando eles para mim, eles têm que saber que Jesus está na minha vida. Andar com Jesus dia e noite. Vira para o teu irmão e fala: é necessário andar com Jesus dia e noite. Primeiro eles precisaram aprender. Por quê, pastor? Porque o próprio Jesus tiveram que o quê? Teve que o quê? Aprender. Jesus teve que o quê? Aprender. A palavra do Senhor diz que o filho aprende na presença do Pai. Então Jesus aprendia na presença do Pai. Glória a Deus. E agora quem quer ser filho? Repita comigo: Jesus é o Filho de Deus, primogênito do Pai. Então, se Jesus aprendeu dessa maneira e Ele é o caminho, repita comigo: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos traduzir isso. Ele é o exemplo verdadeiro de vida. Repita comigo: Ele é o exemplo verdadeiro de vida. Então eu observo Jesus e vejo que Jesus teve que despir da sua glória, e vejo que Jesus teve que aprender na presença do Pai. Agora eu observo como Ele vai ensinar os apóstolos. Os apóstolos tiveram que largar aquilo que estavam fazendo, também tiveram que aprender na presença dEle. Dá uma olhada que o caminho é o mesmo. Repita comigo: o caminho é o mesmo. Se os apóstolos estivessem com Jesus e andassem com Jesus meio-dia, e meio-dia com os fariseus, meio-dia um pouco mais com os saduceus, um dia com um dia com o outro, será que eles teriam sido discípulos de Jesus? Será que se tinha dado certo no final, a mente deles estaria como foi preparado por Jesus para estar? Antes de chegar o momento que nós lemos ali de Jesus assoprar e dar a eles a autoridade, primeiro eles tiveram que aprender responsabilidade. Repita comigo: somos crentes, queremos autoridade, mas é necessário aprendermos a responsabilidade. Por que, pastor? Imagina só: a quem perdoar está, e a quem não perdoar não está. Imagine se alguém sem responsabilidade com esse poder. Imagina alguém sem a responsabilidade com essa autoridade. A pessoa pisou no pé, já era. Ofendeu com palavra, já era. Já não tem perdão. E aí diz o quê? Eu tenho poder. E Jesus não disse, não ensinou eles isso. Jesus ensinou: aquele que quiser ser grande, seja pequeno. Aquele que quiser ser maior ainda, seja escravo dos outros. Glória a Deus. O caminho do poder. Vamos falar melhor. O caminho da excelência do poder. Mais uma vez: o caminho da excelência do poder é a humildade. Mais uma vez: o caminho da excelência do poder é a humildade. Todos nós que estamos aqui, nós dependemos de Deus. Quem é dependente de Deus? Somos inteiramente dependentes de Deus. Glória a Deus. E eu creio que aqui pessoas aqui dentro que serão grandes, mesmo perante os homens que o Senhor levantará. Glória a Deus. Talvez tenha criança de colo aqui que mais tarde pode ser um presidente, pode ser um juiz, pode ser alguém grande na nação. Glória a Deus. Mas para ele ser grande e ter um poder verdadeiramente que vem trazer frutos e glórias para o Senhor, primeiramente ele precisa o quê? Aprender. Repita comigo: desde criança precisa aprender o caminho que deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. Alguém pensa: o pastor está pregando para as crianças? Não, eu ainda sou criança no reino. Quem é criança no reino? Se eu sou criança no reino, ainda é tempo de aprender. O dia que alguém cresce, já é tempo de executar alguma coisa. Mas enquanto você se sente criança, ainda é tempo de aprender. Talvez alguém fale: não, mas eu já tenho 40 anos de idade. Mas talvez você tenha
2 meses verdadeiramente de fé em Cristo Jesus. Pastor, mas eu já sei, eu já ouvi falar de Jesus desde minha infância. Ok, mas tomou a decisão tem 1 mês atrás. Há 1 mês atrás você vem se esforçando cada vez mais no Senhor. Então você ainda é o quê? Criança. E uma criança precisa aprender na presença do Pai. Uma criança precisa saber mesmo qual é a vontade do seu pai. Por quê? Porque a vontade do pai mais tarde é dar poder quando essa criança se tornar adulto. Só que para essa criança ter poder mais tarde, é preciso aprender na presença do pai responsabilidades para ter um poder com excelência. Repita comigo: há poderes com excelência, e há poder sem excelência, sem honra. Glória a Deus. Vamos lá. Alguém me pediu esse dia: pastor, traz uma mensagem sobre autoridade e poder. Qual é a diferença? Poder pode ser de uma forma legítima ou de uma forma ilegítima, mas a autoridade ela só pode ser legítima. Glória a Deus. Não existe autoridade ilegítima. A autoridade ela é legítima. Agora, poder pode ser de uma maneira ilegítima. Como é isso, pastor? Um policial, ele está fardado, ele está armado, ele tem o quê? Poder. Tem poder ou não tem? Não tem poder de fogo? Mas ele é uma autoridade e tem poder de maneira legítima. É assim ou não? Agora, um marginal, um assaltante, também está armado. Tem poder ou não tem poder? Mas é uma autoridade? Ele é uma autoridade? Então, para que nós sejamos verdadeiramente uma autoridade, não apenas ter poder. Olha o quanto isso é perigoso. Ter poder sem ser uma autoridade. Repita comigo: eu quero ter poder, mas quero ser uma autoridade. É isso que o Senhor quer levantar para o povo dele. Alguém que seja autoridade com poder, não um poder sem ser autoridade. Olha o perigo de alguém ter um poder sem ser uma autoridade. Existe a transferência de unção, isso existe. Mesmo alguém concordando ou não concordando, isso existe. E isso muitas das vezes é perigoso. O apóstolo Paulo disse a Timóteo o seguinte: olha, não imponha a mão precipitadamente em alguém. Primeiro prova essa pessoa, vê se essa pessoa vai bem, e depois impõe a mão sobre essa pessoa. Por quê? O apóstolo Paulo está dizendo que não coloque, não impetre poder sobre esta pessoa sem ela antes ter um caráter de uma autoridade verdadeira. Isso é perigoso. Poder sem ser uma autoridade é aqueles que foram forjados de maneira errada e se tornaram falsos profetas. Receberam unção por transferência, receberam unção por ministração. Agora eu vou te provar na Bíblia alguém que recebeu unção de uma autoridade, e só que já estava escrito sobre esta pessoa, e que isso deveria acontecer. E essa pessoa que recebeu o poder é uma pessoa que não era digna do posicionamento que estava. Vamos lá? A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor, ele veio depois que Jesus Cristo morreu, ressurgiu dentre os mortos, foi visto por aproximadamente 500 pessoas, e depois os apóstolos viram ele subindo ao céu. Foi assim ou não? Então, se o Espírito Santo veio sobre toda a carne, depois disso, antes, os apóstolos expulsavam o demônio, curavam os enfermos, limpavam os mortos, limpavam os leprosos, ressuscitavam os mortos com qual poder? Quem estava nos apóstolos? Na verdade, era uma ministração do mestre. A autoridade do mestre imposicionava sobre eles, dizendo: vai, expulsa os demônios, cura os enfermos, limpa os leprosos e ressuscita os mortos. Estavam debaixo de um comando de uma palavra. O mestre é uma autoridade. Repita comigo: Jesus é uma autoridade. Só que os apóstolos estavam sendo formados para ser uma autoridade. Glória a Deus. Estavam sendo preparados para serem autoridade. E como eles estavam sendo preparados para serem autoridades, o Senhor já estava treinando eles a ter poder e responsabilidades. Vai de 2 em 2, entra na cidade, fica em uma casa. Se receber vocês bem nesta casa, e esta casa for digna, deixe lá a vossa paz. Se tiver alguém enfermo, cura. Se tiver algum endemoniado, liberta ele. Se tiver algum morto, ressuscita. Se tiver algum leproso, limpa ele lá. Judas estava no meio ou não estava? O Pedrão já estava convertido? Não. Os apóstolos já estavam transformados e cheios do Espírito Santo? Eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo, porém já tinham o quê? Poder. Já estava recebendo o quê?
Então há transferência de unção ou não há? Glória a Deus. Há transferência de unção ou não há? Só que aí o mestre fez isso, só que ele guardou os apóstolos. Somente um que não deixou a palavra entrar no interior para transformar ele, que foi a perdição, sendo esse o quê? Judas. Só que ele estava no meio deles também. Ele também provavelmente expulsou o demônio. E não somente ele. A palavra do Senhor diz que o Senhor comissionou mais 70 discípulos. E eles voltaram felizes, porque os demônios submetiam a autoridade no nome do Senhor Jesus. Como Jesus tinha dado poder a eles, os demônios tinham que submeter. Mas eles já eram autoridades? Ou só tinham poder? Se você ler ali em João capítulo 6, no versículo ali 63 em diante, 74, o Senhor vai falar o seguinte, vai dizer assim, antes do 53, tem comer da minha carne e beber do meu sangue, se vocês quiserem ter vida em vós mesmos. Então a maioria dos discípulos foram embora. Eles foram embora, ficando somente os apóstolos. Jesus olha para os apóstolos e diz, porventura vós também não quereis ir juntos? Então agora o apóstolo Pedro salta na frente e diz, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Escolha te leva a ter autoridade. Esse é o momento de provação, momento que alguém é provado, momento que alguém é tentado. O próprio Jesus, quando o Espírito veio sobre ele, foi levado ao deserto para ser tentado. E quando ele é tentado durante 40 dias, quando ele sai de lá, ele sai curando os enfermos, expulsando os demônios, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos, operando sinais e prodígios e maravilha. Glória a Deus. No momento da tentação, no momento da provação, é o momento de fraqueza, e é aí que o Senhor aperfeiçoa o seu poder. Por que muitas pessoas, elas não se tornam autoridades? Elas querem simplesmente ministração fácil. Alguém vai, jejua, sobe ao monte, paga preço e ministra unção, e dele mais unção, e a pessoa recebe e sai de lá cheio de unção, porém com o mesmo caráter, cheio de unção, mas sem autoridade. Não tem caráter de autoridade. A autoridade precisa ter caráter. Pergunta-me, por que, pastor? Porque toda autoridade é sujeito à lei. Glória a Deus. E a lei é aquela que afia, aquela que apruma o caráter. Glória a Deus. Toda autoridade é sujeito o quê? O próprio Jesus, ele veio para fazer o quê? Cumprir a lei e os profetas. Alguém que tem poder, mas não cumpre mandamento e não cumpre a vontade do Senhor, tem poder, mas não tem autoridade. Glória a Deus. Repita comigo, eu quero ter poder, mas quero ser autoridade. Igreja do Senhor, o Senhor não nos está chamando simplesmente para pedir perdão a Ele. Não, esse é o passo de alguém logo no começo que se prostra dizer, perdoa-me, Senhor, de todos os meus pecados. Mas não é somente isso. O Senhor não está chamando simplesmente para que nós ficamos aliviados dos nossos fardos. Não é somente isso. Ele quer transformar o nosso caráter. A palavra do Senhor diz em João capítulo 1, versículo 12: aqueles que creram foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus são autoridades de Deus. Por que alguém recebe unção e quando recebe unção chega em algum lugar, alguma coisa acontece, mas o diabo fica de fora só esperando quando ele acabar, quando parar com isso, quando acabar de não tiver mais aqueles cultos avivados, aqueles cultos que tem consagração, e essa unção agora acalmar no momento da tentação, ele não é autoridade, ele só teve poder, eu vou derrubá-lo. Por que alguém hoje é crente, cheio de unção, falando em mistério, falando em língua e tendo visão, no mês que vem já está tomando cachaça, tomando cerveja, indo por bar e falando mal da vida dos outros? Por que a pessoa é assim? Porque não deixa o Senhor trabalhar o seu caráter para se tornar verdadeiramente uma autoridade em Deus. Quando se trata de autoridade, o Senhor está dizendo o seguinte: o Senhor vai dizer, eu vos dou poder, autoridade, poder para pisar cobras, escorpião e em todo o poder do diabo, e permanecer nisso. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor vem para nos fazer separação entre as trevas e a luz, para nos tirar das trevas
e colocar debaixo da sua maravilhosa luz. Ele não veio para que nós continuássemos andando como andávamos outrora, simplesmente tendo o poder. Ele quer dar poder, mas antes Ele quer nos tornar filhos. Amém? Ele poderia ter soprado sobre os apóstolos. Quer saber uma coisa? Eu gostei, fui da tua cara, Pedro. Você é corajoso, você é alguém destemido, preparado, sempre está disponível. É você mesmo que eu quero, Pedro. Então vamos lá. Você a partir de agora já é apóstolo, assim como meu pai me enviou, estou enviando você também. Pode ir e está tudo resolvido. Não. Ele disse: Pedro, quando você se converter, ajuda os seus irmãos. Estou trabalhando nisso, 3 anos trabalhando no caráter dos apóstolos, para depois chamar eles de autoridades. No começo Ele chamou o que? Apóstolos, enviados dele. Chamou servos, obedientes a Ele. E depois de um tempo que estava com Ele, Ele disse: agora eu já nem vos chamo mais servo, eu vos chamo amigos, porque agora eu já posso revelar segredos para vocês. Já é de confiança. Uma das coisas para se tornar verdadeiramente uma autoridade em Cristo, uma autoridade em Deus, é honra. Repita comigo: honra. A desonra nos torna bastardo, mas a honra nos dá poder de ser feito filho. Se desonrar, a palavra do Senhor diz desde lá no começo para honrar pai, honrar mãe, honrar autoridades, honrar a lei. É assim ou não é? Honrar os profetas. É assim ou não é? Isso não mudou, isso não foi quebrado, ainda continua do mesmo jeito. A nossa geração é uma geração que tem muito poder, mas não tem caráter, porque desonra uns aos outros, desonra pai, desonra mãe, desonra autoridades, desonra a si mesmo, desonra o templo do Espírito Santo, desonra o cônjuge, desonra uns aos outros o tempo inteiro. Não tem caráter para ser chamado filhos. Pastor, essa palavra é dura. Quem diz que espada é mole? Chicote é mole, espada não. Glória a Deus! Glória a Deus! Espada não faz curva. Espada achou ele como ela serve. Em Mateus capítulo 10, versículo 34, ele disse: eu não vim trazer paz a esta terra, eu vim trazer espada. Portanto, agora os nossos inimigos serão os próprios familiares de vocês. Será nora contra sogra, será filho contra pai, filha contra mãe. E aquele que amar mais os seus filhos, aquele que amar mais o seu irmão, aquele que amar mais pai ou mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Aleluia. E ele diz: você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. O procedimento é o mesmo, da mesma maneira que Jesus, ele despiu de sua glória para descer. O procedimento do Evangelho não mudou. É necessário despir de nós e nos vestir dele, se quisermos ter vida nele. Não há outro Evangelho. Aleluia. Qualquer outro Evangelho está desviando do Senhor. Glória a Deus. Eu não consigo chegar diante dele e ouvir outra palavra. E eu não posso distorcer a palavra que ele me manda falar. O caráter dele é perfeito. O caráter dele é reto, é justo, é íntegro. É isso que ele quer passar para nós. É isso que ele quer nos ensinar. Ele quer chamar filho, ele quer chamar verdadeiramente filha, mas ele quer plantar o caráter. O sangue foi derramado na cruz do Calvário, mas foi derramado para perdoar pecado. E aquele que ouvir verdadeiramente a palavra dele se tornará filho. Vai se tornar filho. Não há vida se não ouvir a palavra. Não há vida se não ter compromisso. Pastor, mas tem dia que eu estou fraco. Fraco ou forte, continua. Fraco ou forte, continua. É na fraqueza que ele aperfeiçoa o poder. Fraco ou forte, continua. O que importa é a sua decisão diante dele, dizendo: o Senhor é santo, o teu nome é santo, eu preciso do Senhor, o Senhor é santo. Eu vou continuar, Senhor, negando a mim mesmo. Não é em mim a minha confiança. A minha confiança é no Senhor. A minha confiança é nele. Estamos chegando em um tempo da mudança. Aquilo que parecia ser aquilo que era verdade hoje, parece que a verdade está sendo transformada na mente das pessoas como se fossem coisas passadas. Eu li hoje uma história de alguém falando que a Bíblia ela é machista, que a Bíblia ficou no passado, foi atualizada.
E esse tipo de mensagem tem vindo na mente de muitas pessoas. Esse tipo de mensagem tem sido pregado nos 4 cantos praticamente da terra. Mas a Bíblia diz que viria a apostasia. Jesus não voltava antes de vir a apostasia. Mas a minha fé é que alguém que ouve a palavra aqui hoje não vai se dobrar à apostasia deste mundo, não vai se dobrar ao engano deste mundo, não vai abandonar a sua família. Repita comigo dizendo: eu sou soldado de Cristo e eu não abandono nenhum dos meus. Mas o Daraxê me comanda, eu não abandono nenhum dos meus. Eu não abandono nenhum dos meus. Repita comigo: os covardes ficarão de fora. Ei, não olhe para os homens deste mundo, que eles estão pensando. Olhe para a Bíblia, olhe para a palavra do Senhor, olhe para Jesus. Tome cuidado, que nem tudo que parece bom é bom, nem tudo que parece santo é santo. Satanás, se possível, ele se fazia de anjo de luz para enganar. Nem tudo que faz sinais tem caráter de autoridade. Cuidado, que a unção pertence a Deus, mas ela pode estar cobrindo um Judas Iscariote. Cuidado, olhar para Judas e pensar que ele vai até o fim. Olhai para o Cordeiro, olhai para o Cordeiro, olhai para o Cordeiro. Não tome decisões olhando para homens, tome decisões olhando para Cristo. No dia que eu, como pastor, deixar de tomar decisões olhando para Cristo, não me siga, siga Jesus. Eu não vim aqui para salvar vocês, eu vim aqui para ser salvo junto com vocês. Estou caminhando para a salvação tanto quanto qualquer um dos que aqui estão. Esta palavra não é para vocês, é para nós. É palavra para nós. Olha para aquele que é autor e consumador da vossa fé. Assim como ele procedeu, proceda também. Pastor, mas ele era santo, mas despiu também de você. Despie do velho homem. Busca o caráter do Senhor, busca se prostrar diante dele. Salvai-vos dessa geração perversa e adúltera. Eles não adulteram somente sexualmente, eles adulteram aquilo que é verdade, aquilo que é santo. Eles adulteram na boca deles, eles profanam aquilo que é santo, aquilo que é verdadeiro. Na boca deles parece verdade, mas são meias verdades. A intenção é de lobo, devoradores que querem destruir as vossas almas. Levantai-vos diante do Senhor e levantai-vos para glorificar o seu santo nome. Humilhai-vos diante daquele que salva. Aleluia! Nós devemos tomar decisões, nem que fique a roupa, nem que fique prata, nem que fique ouro, nem que fique tudo para trás, mas Jesus é santo. Seguirei se for num barco, seguirei se for no deserto, seguirei ele se for na cidade. Se ele for para o campo, eu irei com ele. Se ele for para o deserto, eu irei com ele. Se ele entrar no barco, eu entrarei com ele. Se ele me chamar no monte, eu subirei com ele. Mas tudo por ele e para ele a glória para todos sempre e para todos sempre. Jesus é o rei, Jesus é o rei, Jesus é o rei, Jesus é o rei, Jesus é santo, Jesus é santo. Se olharmos, a terra está confusa, como diz Joel. Joel profetiza em Joel capítulo 3, versículo 14, dizendo: multidão, multidão no vale da decisão. A terra está exatamente como Joel profetizou. No Joel capítulo 1 vai dizer que a terra, o povo, andaria como um gado, de um lugar para o outro, procurando pastagens, procurando alimento, procurando a verdade. E em Joel capítulo 3 está dizendo o quê? Multidão, multidão no vale da decisão.
Multidão, multidão, no vale da decisão. Não é um vale maior que o Senhor, nem um monte diante dos nossos olhos maior do que o Senhor. O salmista diz: aonde vem o meu socorro? Dos montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O meu socorro não vem do vale, o meu socorro não vem do monte, o meu socorro vem do Senhor. Então, por onde Ele andar, eu estarei com Ele. Não negue a sua fé, não volte atrás. Não foi assim com o Mestre. Ele despiu de glória, ensinou os apóstolos a despir de si mesmo, e falou para os apóstolos em Mateus capítulo 28, no versículo 20, dizendo: fazei discípulos de todos os povos, ensinando eles a guardarem a tudo aquilo que eu tenho vos mandado, vos ensinado. Os discípulos não saíram ensinando outro ensinamento, eles passaram aprendendo para depois ensinar. É os mesmos ensinamentos. Assim como eles despiram de algo para seguir Jesus, é hora de despirmos de nós mesmos para servir a Jesus Cristo de Nazaré. Não há outra fé, não há outra salvação, não há em outro, não há vida, só o único que a vida é nele. Não há, não tem como você procurar, só pode achar o melhor profeta da terra. Cuidado, você pode encontrar Balaão. Ele também profetizou pelo Espírito Santo. Balaão também profetizou pelo Espírito Santo. Ele disse que o Senhor não é homem para que minta, ele é filho do homem para que se arrependa. Ele teve uma visão vendo o Messias de longe e desejou também ser achado entre uns daqueles que fosse escolhido por ele, salvo. Só que ele, pelos profetas, foi mal falado. Por quê? Por causa que ele largou o caminho do Senhor por causa de dinheiro e por causa das coisas dessa terra. Saul também foi cheio do Espírito Santo. Quando recebe a profecia de Samuel, ele desce, ele encontra com os profetas. Ele ficou caído durante o dia, ali tomado pelo Espírito Santo. E o povo disse: está Saul entre os profetas. Mais tarde a resposta não foi muito boa. Ninguém vai querer o resultado final de Saul. Ninguém vai querer o resultado final de Balaão. Ninguém vai querer o final de Judas Iscariote. Ninguém vai querer o final desses que começaram bem, mas não foram com Cristo até o final. Olhai para Jesus. Ele desceu do céu, despido de sua glória. Ele desceu a parte mais baixa da terra, até suportar a morte, e morte de cruz. Mas ele venceu a morte, ele venceu a sepultura. Ele subiu. A palavra do Senhor que ele diz que ele penetrou aos céus e assentou à destra do Deus Todo-Poderoso. É o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, o único digno de glória, o único digno de adoração e de ser servido verdadeiramente. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Os apóstolos, quando estavam recebendo a autoridade, quando Jesus deu ali aquela autoridade dizendo: recebei sobre vós o Espírito Santo, a jornada deles ia começar aí. Agora que a jornada deles ia começar. Até ali eles tinham sido alunos. Viu que o Senhor vai falar assim: até aqui você só foi aluno. Fala: sua jornada começa agora. Mais uma vez, a sua jornada começa agora. Quando você está buscando para ser cheio do Espírito Santo e você recebe o Espírito Santo, não pense que você chegou ao patamar final. É agora que começa a jornada. Eles saíram daí e depois, quando eles recebem do Senhor, quando o Senhor, depois eles veem o Senhor subindo ao céu, eles ficam 10 dias de oração dentro de um lugar, um cenáculo. Ali estavam aproximadamente 120 pessoas. Eles estavam esperando a promessa do Senhor, que era descida do Espírito Santo. Eles tinham recebido a autoridade, o Espírito soprado através de Jesus Cristo, mas era necessário o vinda do Espírito Santo, para que através daí o mesmo Espírito pudesse habitar em todas as carnes, todas as pessoas que viessem a crer em Jesus Cristo. Então eles ficaram 10 dias ali de oração. Repita comigo: quando o Espírito Santo vem, Ele me leva a orar mais. Ele me leva a me santificar mais. Ele me leva a servir mais. Ele não leva apenas a falar em línguas.
Ele não leva apenas televisões. Ele me leva a servir mais. A partir daí os apóstolos serviram mais. A partir daí os discípulos do Senhor serviram mais. E o povo que olhava para eles começou a servir também. Glória a Deus. O que é o Espírito Santo realmente dentro de você? Vira para o Senhor e fala assim: você quer realmente mais do que a sua bagagem? Eu vou fazer essa pergunta aqui para todos ouvir. Você quer o Espírito Santo na sua vida mais do que a sua bagagem? Ou quando o Espírito Santo vier, você vai tentar negociar com ele. Eu vou, mas eu levo a minha bagagem. Eu vou, mas eu levo o meu eu, aquilo que eu aprendi vai comigo. Papai e mamãe daqui da terra pode ensinar algumas morais da terra que é muito importante, mas não ensina sobre o reino do céu, o caráter deles. O reino dos céus, ele vem pelo Espírito do Senhor. Ele disse: alguns de vocês não vão experimentar a morte até que venha o reino. Tem gente esperando isso até hoje. Mas na verdade ele disse em Lucas capítulo 17, versículo 20, na parte B, o versículo 21, o reino do céu não vai vir com aparência visível, vem dentro de cada um de vós. No dia do Pentecoste veio o reino do céu sobre os homens. Alguém tem o reino aí dentro já? O reino dos céus não vem com aparência visível, vem dentro de cada um de nós. É por isso que devemos ouvir, desejar. Desejar. Deixa eu lhe falar uma coisa: nem que a tua força se acabe desejando. Às vezes nós desejamos tanto o Senhor, tanto. Eu estava falando hoje com a missionária Sandra. Desejo tanto que a minha força se esvai. Parece que está longe o alcance. E quando pensa que não, Ele manifesta a glória e a presença de Jesus. Mas eu não quero perder isso, eu quero desejá-lo cada vez mais. Eu quero prosseguir em conhecer e conhecer cada vez mais. Fique de pé, quero orar por você. Repita comigo: vida através do sangue. Mais uma vez: vida através do sangue. Eu acredito que você ouviu a palavra, então neste momento eu quero que você venha orar junto comigo. Eu quero que você ore junto comigo, dizendo: Senhor, o teu sangue revela, Senhor, sentimentos que o meu não tem. No teu sangue vem sentimentos que o meu não tem, Senhor. O meu caráter não é perfeito que nem o do Senhor. O caráter do Senhor é perfeito. Então, Senhor, eu quero, Pai, vem, Senhor, manifestar a tua glória em meu ser. Começa a pedir ao Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos neste momento e venha pedir ao Senhor verdadeiramente, clamar ao Senhor. Fala: Deus, a vida é através do sangue. Então muda o meu caráter, lava a minha alma, purifica a minha alma, Senhor. Eu quero ver, Senhor, eu quero te contemplar.